Um grande abraço, prazer enorme estar com você a partir de agora, sempre na linha da informação, do esclarecimento e, acima de tudo, de levar a informação verdadeira, você que nos acompanha pelo Justiça em Foco. Hoje, o nosso convidado é uma daquelas figuras que a gente tem o maior prazer de entrevistar, porque eu tenho certeza que será para mim e para você que nos assiste uma aula. Estou falando do Dr. Marlon Reis, ex-magistrado, advogado renomado nesse país, reconhecido no Brasil e internacionalmente, e que é o homem da ficha limpa, né? Que o país hoje tanto vive na cobrança exatamente da nossa classe política em relação a essa lei que mobilizou o país. Será que ela está atual? Será que ela precisa, nesse momento, de redes digitais, fake news e outras atividades que a gente tem na política, as emendas parlamentares? Será que a gente precisaria de adaptar a lei da ficha limpa a esse novo momento? A gente vai conversar sobre isso, falar de política, falar de justiça, falar desse momento em nível de Brasil e de mundo com ele que está conosco a partir de agora. Primeiro que tudo, eu quero dizer que é uma alegria muito grande, uma honra, doutor Marlon, porque a gente tem uma admiração como jornalista que sou na área política há tantos anos, exatamente ter uma figura como o senhor que representa tanto para nós, porque buscou, saindo da magistratura, vindo para a iniciativa do trabalho do direito e também da atividade política, buscar moralizar esse país através da ficha limpa. Muito obrigado e um prazer tê-lo conosco. O prazer é todo meu, Napoleão. Fico feliz de poder estar aqui. O espaço de vocês é muito precioso para a gente defender ideias e apresentar ideias e propostas sobre assuntos que eu sei que são do exato interesse de todo mundo que está nos assistindo. Perfeito. Ficha limpa. Como é que surgiu esse termo, doutor Marcos? Ah, que ótima pergunta, porque pouquíssima gente sabe a história que eu vou contar aqui. Bem rapidamente. Quando nós começamos a coletar as assinaturas, isso foi finalzinho de 2007, comecinho de 2008, nós não tínhamos um nome para a campanha, para o projeto. E nós chamávamos, e você que é jornalista vai ver que não tinha nada a ver. Nós chamávamos de projeto de lei sobre a vida pregressa dos candidatos. Horrível, né? Até o nome, assim, essa coisa muito longa e o pregresso, ele Não, já. pregresso é uma palavra que ninguém usa É, no cotidiano, mas um nome longo demais. É porque está assim na Constituição, né? Vida pregressa dos candidatos. Aí, só que nós sabíamos que nós precisávamos de um nome verdadeiramente palatável, um nome popular, que a sociedade compreendesse rapidamente o sentido daquele projeto. Isso surgiu no interior do Piauí, porque eu estava lá para falar para 1.000 jovens, organizados aqueles grupos de jovens de igreja católica, que iriam ajudar na coleta de assinaturas lá no estado. Eram jovens de todas as regiões do Piauí que estavam lá para esse encontro de jovens, de grupos de jovens, e havia um encontro na casa do bispo. E lá eu estava presente, muita gente, a casa lotada, e o prefeito da cidade chegou certamente atraído pelo movimento. Ele falou, não, vou lá fazer minha política, né? político, minha média. E aí eu peguei, estava com um projeto de lei na mão e falei, por favor, prefeito, assine aqui. Assim que eu fui apresentado a ele. Ele olhou aqui, não assino não. Ele viu do que se tratava. Por quê? Ele disse, não assino porque eu sou advogado e esse projeto é inconstitucional. Eu falei, olha, eu sou jurista também, talvez a gente possa conversar sobre isso, em termos doutrinários, talvez eu possa lhe convencer. Ele disse, de jeito nenhum. E outra coisa, eu vou embora. E virou as costas e saiu. E nem foi fazer o que ele tinha ido fazer lá. E foi embora, irritado. E aí um jovem seminarista que estava presente falou assim, doutor Marlon, bem se vê que o senhor não é piauiense. Disse, por quê? Olha a minha ingenuidade. Aí ele falou, se o senhor fosse daqui, o senhor jamais perderia seu tempo pedindo para ele assinar, porque a ficha dele é suja demais, parece uma capivara, é aquela coisa, né? A vida dele é um passeio pelo Código Penal. Aí eu falei, eu não podia imaginar, porque se eu estou falando com o prefeito, a maior autoridade do município, eu tenho que partir do pressuposto de que é alguém com a ficha limpa. Quando eu falei isso, eu lembrei que a gente estava em busca da expressão. E eu falei com a irmã Luzia, que era religiosa, que havia inclusive me convidado para ir para esse evento, e que havia me levado de Teresina para lá, para Barras, no Piauí, foi onde aconteceu. Falei, eu já tinha falado para ela que nós estávamos com esse problema do nome. Na hora que eu falei, eu imaginei que fosse alguém com a ficha Faixa limpa. limpa. Aí eu virei, porque ela estava do meu lado, eu virei para ela e falei, irmã, achei.
Achei o nome. Aí ela, é mesmo? Aí eu liguei para Suilan Midler, que era a secretária executiva do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral aqui em Brasília. Falei, resolvi o problema. Ela falou, perfeito! Aí nós fizemos uma reunião do Comitê Nacional do Movimento, foi unanimidade aí. O movimento era uma coisa, quando veio o nome, Explodiu. explodiu. Quer dizer, que de um ficha suja, a gente chegou ao nome do ficha limpa. Esse prefeito nos ajudou demais, ajudou a democracia Não imagina, demais. talvez ele tenha ido ali só para isso, né, doutor Marlon? O Espírito Santo O Espírito Santo levou mandou. ele. E mais, aconteceu o que ele temia. Ele ficou inelegível na eleição seguinte, já, por causa disso, da lei. A mobilização nacional, inclusive para muita gente que na época não acompanhou, como é que foi isso? Porque foi uma coisa verdadeiramente do povo, né? A gente sentia o comitê com trabalho em todos os estados da federação, essencialmente também aqui em Brasília, São Paulo, nos grandes centros, mas foi um negócio muito bonito a mobilização da sociedade, né, doutor Marlon? De baixo para cima. E só passou por causa disso. Porque se não tivesse uma pressão social do Brasil sobre o parlamento, não teria acontecido. Havia 13, eram 3 projetos de lei sobre o tema desde 2004 que não andavam. Não andavam. Então, nós fizemos outro, que já foi feito com uma grande consulta popular, o próprio projeto em si. O número de pessoas que participou da redação, assim, a gente não sabe precisar, porque houve consulta no Brasil inteiro. Fechamos a redação e depois nós saímos coletando assinatura com o apoio da Igreja Católica, de grupos evangélicos, maçonaria, da Federação Nacional dos Jornalistas, da OAB, Associação dos Magistrados Brasileiros e muitas organizações. Essa capilaridade, essa ação de base, de baixo para cima, não só fez a lei ser aprovada, porque não seria se não fosse assim, como manteve a lei viva até hoje. Porque o que blinda essa lei, que não há lei no parlamento que se tente alterar mais do que a lei da ficha limpa. É cruel o que eles fazem. É permanente a nossa vigília, porque todo tempo ou vão ao Supremo, ou vão com um projeto de lei na Câmara, ou vão com um projeto de lei no Senado, ou tentam deturpar um precedente jurisprudencial, mas é o tempo inteiro alguém tentando dilacerar essa lei. E só não o fizeram por causa da origem social extremamente popular e democrática dela. Nós temos, daquele período para cá, uma mudança muito grande, inclusive na questão orçamentária no país. A gente tem observado, eu que convivo diariamente no Congresso Nacional, que a gente, até às vezes brincando, a gente diz, tá, o judiciário legislando, o executivo prestando atenção, às vezes gerando até determinadas inconsistências, e o legislativo sendo executivo, executando o orçamento. Porque a gente está num crescimento assim absurdo do ponto de vista. Nós tínhamos algo em torno de 13% a 14% até 2017, 2016, hoje já chega a 54% a 46%. A paridade de participação do executivo e legislativo. Como é que a lei se adequaria a essa nova realidade? Porque aos poucos a gente nota o Congresso brasileiro, isso é uma coisa estabelecida pelo Centrão e pelos partidos que estão ali na casa, que vão avançando nessa máquina financeira, que é uma das coisas que a lei busca exatamente combater, doutor Marlon. Então, você usou uma palavra aí que eu queria começar a resposta por ela, porque eu sou inconformado com essa palavra. Centrão é uma palavra que representa uma injustiça gigante ao centro político. A posição de centro é uma posição política, ideológica. Sim. E não existe centrão no Brasil. O que é chamado de centrão é o grupamento fisiológico. E não é de posição de centro. É uma postura de aproveitamento do espaço público para vantagens pessoais e para práticas clientelistas. Então eu acho de uma injustiça enorme com as pessoas que são verdadeiramente posicionadas ao centro do espectro político. Porque não deveria ser assim. Mas dito isso, no começo dos anos 2000, eu estava falando ao Senado, numa audiência pública, para a qual havíamos sido convidados eu e o ministro Nelson Jobim, que então era presidente do TSE. Eu acho que isso foi no ano 2001. E olha que coisa interessante. Eu estava falando sobre as minhas pesquisas, sobre o desvio do uso das emendas parlamentares para finalidades eleitorais, inclusive com aquele rebate, que é uma devolução de
20%, 30%, às vezes até mais do valor da emenda para o parlamentar. Eu sempre falei isso abertamente. Inclusive já fui perseguido por causa disso. Publiquei o livro Nobre Deputado em 2014, virou best-seller, um dos 10 mais vendidos do Brasil naquele ano. Só que isso me rendeu um prêmio literário, que foi um processo aberto contra mim pela Câmara dos Deputados. Eduardo Cunha pediu a Henrique Alves e ele representou contra mim no Conselho Nacional de Justiça. É claro que esse processo foi arquivado por unanimidade. Não estamos na Coreia do Norte para alguém ser punido por escrever um livro, mas aquilo serviu para mim como um prêmio literário, porque eu tenho um troféu, que é uma iniciativa dessas pessoas que têm essas práticas contra mim. Doeu, vestiram a carapuça. Pois bem, quando eu falei sobre isso naquela audiência pública no Senado em 2001, tenho quase certeza que foi 2001, um senhor de cabelo grisalho, de estatura mediana, ele se aproxima de mim, mais idoso, ele chega para mim e fala assim: nós vamos resolver esse negócio de parlamento precisar de dinheiro, de mendigar liberação de emenda perante o executivo. Isso depois do evento. Eu tinha descido lá do palco, aí ele se aproximou e falou assim, muito simpático, bonachão: nós encontramos uma solução para isso. Não vai ser mais preciso o deputado ficar pedindo. Eu falei: como, senador? Ele falou: nós idealizamos uma coisa que nós estamos chamando de orçamento impositivo, emenda impositiva. Esse senador era Antônio Carlos Magalhães, visionário. Ele tinha visto uma solução para um problema que era histórico, porque realmente os deputados ficavam dependendo. Aí tem aquela coisa, se era governo, se não era virava governo todo mundo. Todo mundo virava governo. Tinha que virar. Mas eles estavam resolvendo um problema e criando outro. Um deputado também da Bahia uma vez me disse: nós somos 513 partidos políticos aqui no Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados. Cada um é uma autonomia política. Todo mundo, ninguém deve nada a ninguém, todo mundo foi eleito aqui porque fez a sua história e foi eleito deputado. Então, aqui tem que negociar com um por um, se quiser ter algum proveito político aqui dentro dessa casa. Ele me disse isso, eu nunca me esqueci. Nós somos 513 partidos políticos na Câmara dos Deputados. Como é que governa um país desse jeito? Complicado. Para a gente fechar essa questão da ficha limpa, com essa realidade de hoje, fake news, o mundo digital, a questão das emendas, cada vez mais a sociedade tem ficado atenta a esse tema. Precisaria, por exemplo, de alguma adaptação, alguma atualização da lei da ficha limpa nesse momento? Você fala dessa combinação entre as normas de integridade e a maneira como estão sendo geridas essas emendas. Isso. Então, eu não vejo solução a curto prazo. A lei da ficha limpa, ela trata mais de requisitos para elegibilidade e ela acaba deixando inelegíveis os que desviam recursos e tal. Aqui nós temos um problema muito sério. É porque os deputados destinam os recursos, mas eles não são ordenadores de despesa. Não. Então, quando eu disse, a nível nacional, que estava tendo desvio de emenda parlamentar, o senhor Eduardo Cunha disse: como é que nós desviamos se não somos nós que executamos? Ora, brincadeira. Como é que funciona? Eu não estou generalizando. Eu amo a política. A democracia é importantíssima. Eu sou completamente contra qualquer solução ditatorial. A democracia é o único sistema. Mas nós temos que denunciar aqueles que usurpam, aqueles que fraudam a democracia. E como é que eles fazem? Manda lá para uma entidade que não se sabe a origem, mandam para um pequenino município com um prefeito amigo e junto vai a empreiteira. E aí a licitação é simulada. E depois vem um rebate, a devolução de uma parte significativa daquele valor vem para premiar aquele parlamentar por ter destinado a emenda, sendo que essa verba não é dele. Era 100% para ser utilizado com verba pública. E vou te falar uma coisa, Napoleão. Eu disse isso, sofri as consequências de ter dito isso. Sofri não, tentaram me impor consequências, mas felizmente nós vivemos na democracia. E eu sempre vou dizer isso. E eu não falo isso para demonizar o parlamento. Claro. Eu falo isso para tentar ajudar o parlamento. Nós precisamos mudar essas práticas.
Em nome da democracia brasileira, nós precisamos encontrar soluções para isso. E a solução não está na mudança da lei da ficha limpa. A solução, pois a gente pode discutir isso mais detidamente, está na mudança do sistema eleitoral, da maneira como nós vamos às urnas votar. Dr. Marlon Reis, ex-magistrado, advogado de reconhecido trabalho em nível de Brasil e também no mundo, que está conosco, e a gente falou muito sobre a lei da ficha limpa, que ele teve o prazer, né, junto com o Brasil, de lançar essa ideia para a nossa federação, para o país como um todo, mas agora a gente vai falar de outros temas muito importantes. Aliás, Zaragoza, né, onde o senhor recebeu o título de doutor, agora está terminando o pós-doutor na Universidade Federal da Bahia e foi o primeiro ganhador do Inovar aqui no Brasil. Foi o quê? 2004, 2006, doutor? Foi 2004. 2004, né? 2004. O tempo passa rápido, já são o quê? 20 anos. Eu fui o primeiro vencedor do Prêmio Inovar. Aí eu fiz o meu doutorado na Universidade de Zaragoza, lá na Espanha, em Sociologia Jurídica, e no mês passado eu concluí e recebi a certificação sobre a conclusão do pós-doc, do pós-doutorado em Direito pela Universidade Federal da Bahia. Perfeitamente. Esse momento político que a gente está vivendo, né, o que a gente teve essa semana agora, por exemplo, no Congresso Nacional, aliás, uma coisa interessante, no recesso, os parlamentares de oposição queriam abrir as comissões para trabalhar. Aí quando terminou o recesso, que voltou o trabalho, eles querem fechar o Congresso, não querem exatamente que a gente tenha o trabalho legislativo. Particularmente como jurista, né? Sem a gente aqui estar falando de posição política de direita nem de esquerda. Como cidadão brasileiro, mas com a capacidade que o senhor tem de interpretar as coisas, como é que você está vendo exatamente esse momento, doutor Marlon? Eu acho que sim. Eu vou falar do ponto de vista jurídico constitucional. Então eu vou trazer para um plano que não é partidário, mas também não é neutro, porque ninguém é neutro. Até porque nessa área não tem nem como ser, né? E não existe como, você vai se posicionar. Eu me posiciono a favor da Constituição brasileira. Tem como um líder estrangeiro pedir ao judiciário brasileiro que faça ou não faça algo? É claro que não. A simples tentativa disso já é um atentado à nossa soberania. Então, qualquer governo que nós tivéssemos teria o dever de afirmar a soberania nacional em relação aos temas internos. Um dos fundamentos da nossa República, um dos princípios da nossa República no plano das nossas relações internacionais está afirmado na Constituição Federal, é o princípio da autodeterminação dos povos. Nós não podemos querer interferir na vida política de povo algum, de nação alguma, e também temos o dever de impedir que outros tentem fazê-lo. Então isso é o mínimo. Quem não compreender isso está com um déficit de civismo preocupante. Precisa retomar as aulas de cidadania, desde o ensino elementar. Sobre as questões processuais, as pessoas hoje se pensam assim, excessos ou não excessos. Olha, o Supremo Tribunal Federal, primeiro é importante ver que ele atua como corte. É até interessante ver que existem alguns julgamentos que não é unanimidade é típico das cortes, dos tribunais. O ministro Alexandre de Moraes, que a meu ver tem se portado de maneira corretíssima na condução desses processos, ele não é um agente isolado. Ele é um órgão de uma corte, é um tribunal. Todas as decisões dele são passíveis de recurso, seja para a turma que ele integra, seja para o plenário. E se o Supremo mantém essas decisões, significa que é uma posição da Suprema Corte. Então, individualizar as coisas é apequenar o tamanho do que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. A instituição é uma instituição responsável e tem cumprido com muito zelo o seu papel de defensora, que é a Suprema Corte, da democracia brasileira, da Constituição brasileira. Sobre excessos, tudo pode ser questionado. As pessoas são livres para falar. A defesa tem o direito de encontrar os recursos. Mas eu tenho visto, na condução desses processos pela Suprema Corte, eu não vejo... As pessoas não são torturadas para confessar, como na época da ditadura militar. As pessoas vêm fazer acordo de colaboração, assistidas por advogados. Têm direito de defesa. Os processos são públicos. E quando a pessoa está fazendo a coisa errada, a primeira coisa que faz é como na época da ditadura, era tudo secreto, tudo sigiloso, ninguém sabia de nada.
Agora não, tudo é exposto. Então eu vejo aí todos os elementos da democracia presentes. Direito de defesa, transparência, que é o mesmo que a publicidade, e o respeito. E para concluir, eu fico feliz de ver que ninguém está propondo que ninguém seja executado por pensar diferente, igual faziam na ditadura militar. Mataram até professores, mataram estudantes, mataram artistas, simularam um pelotão de fuzilamento com Caetano Veloso, exilaram poetas, artistas. Então, nós estamos falando de pessoas que têm até o direito de usar uma tornozeleira, prisão domiciliar. Quer dizer, que bom que existem os direitos humanos. Perfeito. Em relação, por exemplo, ao comportamento de uma figura que tem um mandato eletivo como um ou mais votado do país, como o deputado Eduardo Bolsonaro, que deixou o seu mandato no país, abandona a Câmara Federal e vai para uma ação desta nos Estados Unidos. Do ponto de vista legal, jurídico, inclusive em cima do arcabouço que a gente tem hoje de legislação no país, quais seriam as penalidades ou qual será a penalidade para uma figura dessa natureza, doutor Marlon? Eduardo Bolsonaro, ele transgride uma norma do regimento interno da Câmara, que eu não tenho ouvido as pessoas mencionarem, inclusive a primeira vez que eu vejo que isso vai sair na mídia aqui no seu programa. Tem um dispositivo do regimento interno que estipula um dever para os deputados federais, regimento interno da Câmara, que é, no caso de se ausentar do território nacional, ele tem que comunicar, justificar e informar o prazo. Ele não fez isso. A justificativa que ele não apresentou à Câmara, ele apresenta nas redes sociais. E não é justificativa. Ele deixou o solo brasileiro para trair o Brasil, para postular medidas contra o empresariado brasileiro, contra a economia nacional, e está sendo bem sucedido nessa sua traição. Mas como deputado, ele não renuncia ao mandato e nem o exerce. Isso o coloca numa condição de pessoa que praticou o abandono da função. Ele, a meu ver, se trata de uma renúncia tácita. Ele abandonou a função. Ele mesmo disse, não voltarei ao Brasil. Só no dia que Alexandre de Moraes não tiver mais poder para me prender. Ou seja, ele desistiu do Brasil, porque isso não vai acontecer. O Alexandre de Moraes tem muito tempo de Supremo pela frente, é muito mais do que o mandato que resta a Eduardo Bolsonaro. Ele não volta para exercer a função e nem renuncia. Qual é o nome disso? Abandono de função. Então isso pode perfeitamente ser declarado pela mesa da Câmara e eu acredito que isso deve ser requerido à mesa da Câmara, com esse fundamento. Esse dispositivo, um dispositivo singular, uma normazinha administrativa do regimento interno. O deputado tem que comunicar quando se ausenta para o exterior e tem que informar o período. Ao não fazer, ele incide em abandono do cargo. Chegamos hoje a 41 assinaturas dentro do processo de pedido de impeachment no Senado do ministro Alexandre de Moraes. Isso tem alguma perspectiva de prosperar na sua visão? Zero. Zero, porque ele precisaria de muito mais do que isso e não vão conseguir. É uma pena, porque é uma incapacidade de aprender com a democracia. A democracia é fácil ganhar, mas as pessoas têm que aprender a perder. Aprender a perder a eleição, aprender a perder processo judicial. Aqui no Brasil, toda vez que alguém perde uma coisa, especialmente esses que têm essa visão mais extremista, eles pensam assim, não está dando certo do jeito que a gente quer, então vamos derrubar o governo. Vamos para a Praça dos Três Poderes para quebrar o Supremo. Vamos pedir impeachment de ministro do Supremo porque deu uma decisão do jeito que a gente não gostava. Isso não é respeitar a democracia nem a institucionalidade, lamentavelmente. É uma pena que isso aconteça, porque isso é uma prova de completa imaturidade política e baixo nível de consciência do que é viver em democracia. A escolha ou o processo de escolha, a forma de se escolher ministro do Supremo Tribunal Federal, na sua visão, ela precisaria ser revista? O momento
O modelo está correto? Como é que o senhor vê exatamente essa indicação que o senhor já teve, inclusive, na magistratura? Então, essa é uma pergunta que sempre me fazem também, assim. As pessoas, os brasileiros pensam, será que não haveria como aprimorar o modelo? O que significa esse modelo? É porque as pessoas não entendem. Esse modelo é o mesmo modelo das Supremas Cortes na Europa inteira e nos Estados Unidos. Em praticamente todas as nações, é assim que se faz da mesma maneira. Eu queria só traduzir isso para as pessoas que nos assistem. Na hora que você vota para presidente da República, você dá poderes para aquela pessoa fazer muitas coisas. Só que as pessoas não lembram. As pessoas pensam assim, não, quando ele for eleito, ele vai nomear os ministros de governo. Ele vai colocar as pessoas nas presidências das autarquias federais. É muito mais do que isso. Ele vai decidir, por exemplo, listas tríplices para a composição dos tribunais eleitorais. É o presidente da República que vai fazer, que fará. Ele vai decidir sobre a composição do Superior Tribunal de Justiça. Ele vai dar a palavra final sobre vários assuntos. Mas ele vai definir alguns cargos no Tribunal de Contas da União. E ele também indicará os membros do Supremo Tribunal Federal. Quem está dando poder para essa pessoa é o eleitor na hora que vota. Então não é o presidente, são as dezenas de milhões de pessoas que o colocaram lá, que estão dizendo quem vai ser o ministro do Supremo. É esse o sentido constitucional. E isso é extremamente legítimo. O que falta é esclarecimento para as pessoas, para elas saberem a importância do voto. Pessoas que vão votar sem saber o que estão fazendo, dá nisso. Votam e depois ficam, mas nomeou um ministro do Supremo. Não, quem nomeou foi o povo, porque deu legitimidade da maioria dos votos, porque para ser eleito presidente da República, como nós temos um sistema majoritário que envolve 2 turnos, só é eleito quem tem maioria absoluta dos votos. Então significa que é a maioria absoluta da população brasileira que outorga o mandato para essa pessoa fazer isso. É assim nos Estados Unidos, é assim na França, é assim na Alemanha, é assim em toda parte. O povo dá essa legitimidade. Então, é muito melhor do que fazer um concurso para ministro, que quem vai fazer? Com que critérios? Que questões serão selecionadas? Com que subjetividade essa prova será analisada e pontuada? Não, é muito melhor esse processo. É muito mais transparente. O que falta é para nós, como sociedade, compreendermos como se dá o processo de nomeação de um ministro do Supremo. Ele começa na hora que nós vamos votar para presidente da República. Perfeito. Falar um pouquinho da perspectiva aí do Código Eleitoral. Ontem eu conversava com o senador Marcelo Castro, que é o relator. Fim da reeleição para cargos executivos, unificação das eleições numa mesma data. Como é que o senhor vê exatamente essa perspectiva que está avançando no Congresso Nacional? Eu sou contra tudo isso aí. Primeiro que eu acho que... Eu era muito contra o Instituto da Reeleição e depois eu vi que ele é extremamente necessário. Condenar o país a ter um mandato de 4 ou 5 anos é muito pouco para uma pessoa. Você ter uma reavaliação no meio do mandato que permita ver se essa pessoa deve continuar por mais 4 é fantástico. Mas aí podem dizer, não, mas o presidente na campanha para a reeleição vai usar o seu poder e não vai ser derrotado. Quem disse? Bolsonaro perdeu a eleição. Não convenceu a sociedade de que tinha feito um bom mandato. Luiz Inácio Lula da Silva venceu. Então, é um processo eleitoral como qualquer outro. Se a pessoa está legitimada, está bem, fica mais 4 anos. É pouco tempo demais. Nós precisamos de planejamento neste país. Nós não estamos preocupados em ter sucessão de diferentes presidentes, não. É muito importante a sucessão, a alternância de poder. Mas não precisa ser em questão de pouco tempo. Nós podemos ter um mínimo. Você ter uma avaliação no curso do processo é fundamental. E depois, por mim, o que se proibia era que voltasse depois. Teve 2 mandatos. Acabou. Igual nos Estados Unidos, não volta mais. Nunca mais. Ainda bem, né? Lá nos Estados Unidos é assim. Aí, e eu acho que deveria ser assim também aqui. 2 mandatos e acabou-se. Mas tem que, essa ideia dos 2 mandatos é boa. E a unificação de eleições será péssimo. Porque as eleições mais mercantilizadas
em que ocorre mais abuso de poder e compra de votos são as eleições locais. Se nós juntarmos, nós vamos ver a compra do voto para presidente da República, porque vai misturar tudo, vai né? misturar tudo e o nível cairá para o padrão do clientelismo local. Em vez de nós termos um debate nacional, é o patronato e o clientelismo local que definirão quem será o presidente da República. E o nível cairá. O senhor falou em local, eu me lembrei agora da eleição de São Paulo. O senhor está atuando como advogado num processo que está, de certa forma, tendo repercussão em nível nacional, porque trata-se de Janaína Pascoal e outros vereadores lá em São Paulo, do Partido Progressista. Como é que está hoje essa ação? A vereadora pode mesmo perder o mandato? Então, eu represento os interesses de clientes lá em São Paulo que me contrataram para questionar o mandato de todos os vereadores eleitos pelo Progressista lá em São Paulo, Câmara de Vereadores. Então, Janaína Pascoal, Major Palumbo e outros dois. O que aconteceu naquela eleição? Fraude à cota de gênero. Lamentável. Esse é o fator que mais leva a cassações na Justiça Eleitoral nos últimos anos. Os partidos não atentaram para a importância da participação das mulheres nas campanhas eleitorais. E continuam chamando mulheres para servir apenas como laranjas, fantoches para simular o preenchimento da lista partidária. Isso é terrível. Parece uma ficha, mas não é uma ficha limpa, né, doutor? O que aconteceu nesse caso concreto lá foi que 3 candidatas das 11 candidatas do PP tiveram 98,2% do valor do dinheiro da campanha e 8 candidatas tiveram 2,8% do dinheiro. Então, escolheram os candidatos que seriam eleitos e despejaram dinheiro e colocaram outras ali para figurar e deram valores simbólicos, algumas até nem receberam nada, e teve uma que nem prestaram contas dessa candidatura, não houve prestação de contas de campanha, e uma delas sequer era elegível, porque eles colocaram uma mulher que não havia prestado contas na eleição passada, ela nem podia ser candidata, não tinha quitação eleitoral. Então foi um desrespeito, um menosprezo para com as eleitoras e com as mulheres da política. E é por isso já está com parecer conclusivo do Ministério Público opinando pela cassação da chapa inteira do Progressista. Estamos no aguardo da sentença. No momento em que nós falamos aqui, podemos estar aí a poucos dias da sentença que apreciará o mérito dessa questão. A gente que lhe acompanha há tantos anos, com esse know-how todo que o senhor tem, você sempre tem sido convidado para participar, para viver. Aliás, o senhor já disputou, inclusive, candidaturas majoritárias de governo, no caso do Tocantins. São Paulo, o senhor agora tem escritório lá, está lá, estão lhe convidando, tem algum partido lhe convidando, tem gente buscando querer ter o Marlon aí num plantel de possíveis candidatos para 2026? Eu mudei para São Paulo tem cerca de 3 anos e fui, como se diz no Nordeste, de Malicuia. Realmente eu mudei para lá porque há muito tempo eu tinha ligações antigas, né? Eu tenho ligações antigas com o Estado. Eu acho que há uns 20 anos eu já sabia que um dia eu moraria ali. Até que um dia eu concretizei isso. Vou para lá, me sinto muito bem. Profissionalmente, para mim, é muito bom. Conexões também muito fortes com os movimentos sociais aos quais eu sempre fui ligado. Por exemplo, ali é a sede da Educafro Brasil, que eu sou advogado voluntário lá há muitos anos. E aí, com isso, aconteceu isso. Eu já recebi convites de 3 partidos políticos para candidatura a deputado federal no ano que vem. Não respondi, fiquei de pensar. Essas coisas a gente não diz não, porque não é que eu aceitei, é que a gente tem que respeitar quem faz um convite desse. Que é muito honroso um convite desse. Então, a gente tem que tratar com todo carinho quem faz esse tipo de convite para você. Não vem do nada. Mas eu confesso que eu não refleti ainda sobre o assunto e eu sigo advogando em São Paulo para a sociedade lá, para os movimentos sociais e para quem precisar das minhas atividades como advogado. Muito bem. Doutor Marlon, muito obrigado por ter estado conosco. Certamente foi uma alegria também para o nosso telespectador. E seja sempre convidado, viu? A porta estará sempre aberta no Justiça em Foco para a gente poder conversar.
Muito obrigado, Napoleão. Uma grande honra. Fiquei muito feliz de estar aqui com você. Muito bem, muito obrigado, doutor Marlon Reis. Obrigado a você que nos acompanha aqui pelo Justiça em Foco. Acompanhe sempre a nossa página na internet, as nossas redes sociais e também os programas que a gente coloca à sua disposição aqui no Justiça em Foco. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.